Amém? E aí, gente, vocês estavam com saudade da Aliança Jovem aí? Era só eu? Mas, menino, estava com saudade de estar aqui com vocês. E eu sei que a nossa vida como igreja não é só isso aqui. Nós temos célula, nós temos outras formas de estarmos presentes, de encontrar um irmão, às vezes de fazer uma visita, de comer um churrasco, né? Sei que final de ano agora é tempo de muitas festividades. Então a gente tem a oportunidade de comer um negocinho diferente, engordar um pouquinho. Muitos aí vão ter que voltar para a academia para buscar o balde que chutou, né? Ei, rapaz, é uma missão árdua. Missão árdua essa, de mantermos o nosso corpo inteiro, para a gente viver tudo aquilo que nós vamos viver durante esse ano que Deus tem planejado para nós. Amém? Então você ainda tem tempo aí, a Andressa ainda está por aqui, então você pode se consultar com ela, né, Andressa? Para fazer um protocolo nutricional, para que você possa ter mais eficiência, eficácia na sua nutrição aí, na sua forma de comer, para que, quem sabe, o shape que você planejou para o ano passado, que não veio esse ano, dê certo, ou no mínimo você seja mais saudável esse ano. Amém? Diga amém. Amém. Gente, a palavra dessa noite ela é uma palavra muito simples, é uma palavra que todos conhecem, certeza, mas ainda assim é uma palavra muito poderosa. Por quê? Porque sou eu que estou pregando? Não, é porque é a palavra de Deus. E eu sei que se você está aqui, você tem apreço pela palavra de Deus. Amém? E o que eu quero falar nessa noite é sobre o poder do Evangelho. O poder do Evangelho. Alguém aqui já ouviu falar dessa palavra, Evangelho? Alguém? Evangelho? Evangelho é uma palavra muito conhecida por nós. É comumente falado na igreja. É comumente visto entre conversas, em algum aviso. Vamos fazer um evangelismo que é derivado da palavra evangelho. E o que é o evangelho? O que significa o evangelho? O evangelho, ele é o poder de Deus. O evangelho, ele é as boas novas. O evangelho é as boas novas de Deus para nós. Amém? Só que como que essa palavra, mesmo sendo uma palavra que todos nós conhecemos, é uma palavra muito atual e necessária para nós. Você pode dizer para mim, eu já fui alcançado pelo evangelho. Como que uma palavra que vai falar diretamente a respeito do evangelho vai servir para mim? Primeiro, nem todos que estão na igreja são salvos. Tem gente que já ouviu a mensagem do evangelho muitas vezes, mas ainda não foi salvo. Tem pessoas que já foram salvas, mas nós precisamos entender que o evangelho, ele não só nos salvou, como ele está nos salvando. Então você diga, eu já tive uma experiência de conversão, eu já tive uma experiência de ter uma vida nova em Cristo Jesus, mas nós temos a necessidade de continuar sendo salvos por esse evangelho. E se um dia nós esquecermos disso, nós nos perdemos de novo. E é por isso que essa é ainda uma mensagem muito atual e nós precisamos compreender o poder que há no evangelho. Amém? Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, abrir no livro de Romanos. Livro de Romanos. Capítulo 1, primeiro capítulo do livro de Romanos. Carta aos Romanos. Agora volta aqui para mim.
A carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo escreveu essa carta aos Romanos sem ainda ter conhecido aquela igreja. Paulo ainda não sabia, não esteve presencialmente naquela igreja. Mas Paulo entendia a relevância daqueles irmãos e ouvia falar muito a respeito dos cristãos romanos. E ele tinha total apreço e tanto desejo de estar com eles, que ele expressa isso logo no capítulo 1. Ele dá as boas-vindas ali, se apresenta e ele já dá a introdução daquilo que ele quer para os romanos. E, gente, a carta aos Romanos é tão importante que o apóstolo Paulo, não conhecendo aquela igreja ainda de forma pessoal, ele escreveu àquele povo aquilo que ele julgou ser a mensagem mais importante que ele poderia compartilhar com uma igreja. Então nós sim podemos descrever o livro de Romanos como o Evangelho segundo o apóstolo Paulo. E nós precisamos nos atentar por aquilo que este homem escreveu para esta igreja. Amém? Nós vamos então para o versículo 16, que diz assim: Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E para início de história, por que o Evangelho é o poder de Deus? Olha só que coisa interessante. O apóstolo Paulo não disse que no Evangelho tem poder, ou que ele simplesmente é poderoso. Ele disse que o Evangelho é o poder de Deus. Olha só como o apóstolo Paulo explica, ou descreve, define o que é o Evangelho. Ele diz que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus expresso. O Evangelho é dotado dessa capacidade que Deus tem de transformar a humanidade. O Evangelho é o poder de Deus. E nós sabemos que o Evangelho é uma boa notícia. Mas que boa notícia é essa? É uma boa notícia, sim. É uma boa notícia de que nós estávamos perdidos. E que se não fosse o sangue de Jesus, nós estaríamos perdidos. Mas calma lá, existe uma história por trás de toda essa história. E ela não é tão simples assim. Na verdade, ela não é tão simplista. Ela é simples, mas ela não é simplista. E ela tem todo um contexto. Quantos aqui estão no propósito aí da leitura anual da Bíblia? Amém. Gente, um cristão precisa ler a Bíblia. Um cristão precisa conhecer as Escrituras. É através das Escrituras que nós conhecemos o caráter, o propósito e tudo que Deus tem para as nossas vidas. Então, um cristão que não tem interesse em ler a palavra, em estudar a palavra, em compreender a palavra e descobrir que revelação é essa, esse cristão está com algum defeito. E nós precisamos compreender que Deus descreve toda essa história de Gênesis a Apocalipse. Tem gente que acha chato, né, o Antigo Testamento. E alguns falam assim, lê só o Novo Testamento, que já está de bom tamanho, tu já vai entender tudo. Gente, Deus deixou só o Novo Testamento para a gente? Sim ou não? Não. Como que um cristão ele vai conhecer a história toda?
se ele não se dedicar na leitura deste livro. Então talvez você fale assim, eu pedi, ainda não entrei nesse propósito. Gente, a gente não precisa nem criar um propósito para a gente ler a Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia. Aí você diga, não, mas eu posso ler a Bíblia, eu posso estudar em trechos que sejam interessante, importante. Sim, você pode fazer isso e ainda assim ler ela de capa a capa, no ano. Se nós lermos 15 minutos da Bíblia, todo dia, no final do ano, nós vamos ter lido a Bíblia toda. Aí você diz para mim, que você ama muito o Senhor, que você é salvo em Cristo Jesus, e você não consegue ler a Bíblia, talvez você já tem 2, 3 anos, 5 anos, que se define como crente, mas você nunca leu a Bíblia toda. O que? Que 5 anos? Se em 15 minutos e 1 ano a gente lê a Bíblia, em 5 anos, 3 minutos, você já tinha lido a Bíblia toda. O que isso quer dizer? Que nós somos indesculpáveis. Mas o que descreve essa história? Onde começou essa história? Gente, de forma muito curta, o ser humano, ele caiu já no início da história. Deus criou tudo perfeito, Ele teve um plano perfeito. Ele criou a terra, criou os animais, criou toda a vegetação, as estrelas, a lua, os astros, tudo. Formou o homem. E aí era uma ordem simples, Mateus. Era só não comer do fruto. E ali houve a queda da humanidade. O homem caiu ali. Eu pedi, foi só um fruto. Não foi só um fruto. Foi uma transgressão da lei de Deus. Aqui, Moisés ainda não tinha descido com as tábuas dos 10 mandamentos, não tinha trazido a lei de forma sistemática, mas aqui já existia a lei de Deus. Deus deixou expresso de forma clara: não comerás da árvore que está no meio do jardim. Se você comer, certamente morrerão. E ali houve a queda do homem. E eu não vou entrar num cunho teológico aqui, mas o fato é que, se você acredita que nós temos livre-arbítrio, ou que nós temos ou que nós não temos, isso é outra conversa, não vou entrar no mérito, mas a questão é que existe uma diferença da humanidade em escolher fazer aquilo que quer antes da queda e depois da queda. Como eu pido? Se diz que antes do pecado, antes da queda do homem, o homem podia escolher livremente o que queria, sem interferência nenhuma, externa ou interna. Mas depois do pecado, a morte entrou, o pecado entrou, e agora o ser humano carrega uma sentença de morte, no qual ele, mesmo com todas as suas forças, não consegue fugir do pecado. Você compreendeu? Depois da queda do homem, o homem, por mais esforço que tenha, imagina só, um ser humano caído, longe de Deus, ele vai escolher agora: eu vou passar 1 ano, igual tem muitos que falam assim, eu vou passar 1 ano sem beber, eu vou passar 1 ano sem pecar. Consegue? Sim ou não? Não consegue. Sabe o que é isso? É uma sentença sobre a humanidade. A humanidade está caída. Mas isso não é algo tão simples. É como eu falei, não foi apenas um simples fruto. Quando Deus dá uma ordem, quando Deus entrega leis, essas leis estão expressas o caráter de Deus. Diga o caráter de Deus. Deus é santo.
Deus é bondoso, Deus é justo, Deus é totalmente perfeito, e a sua lei é totalmente perfeita. E quando Ele descreve a sua lei, quando Ele entrega a sua lei, Ele está expressando quem Ele é. A lei expressa os atributos de Deus, o caráter de Deus. Deus não pode lidar com a injustiça, porque Ele é justo, Ele é santo. Então não é um simples, um bobinho erro. É quando Deus expressa o seu caráter, e nós estamos ferindo o seu caráter. Então a queda do homem não foi algo comum. Deus ordenou, não faça. O homem foi lá e fez. E ele trouxe condenação para si. Mas sabe de uma coisa? Em relação à lei, a lei é boa. E a lei aponta para o caráter de Deus. Mas a lei revela algo a nosso respeito. Eu sou totalmente incapaz de cumprir essa lei. Eu sou totalmente incapaz, através da minha força, cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu como sua lei. E a lei aponta para uma condenação. Meus amigos, quantos aqui sabem que são pecadores? Levanta a mão aí. Só para eu não me sentir mal aqui. Amém. Nós somos pecadores, nós erramos, nós somos injustos, e você concorda comigo? Mas quando nós nos deparamos com algumas situações, nós nos consideramos na justiça de julgar o caso do outro. Então, quando nós vemos alguns crimes hediondos, alguns crimes pesados, brutais, fortes, nós nos colocamos no lugar da vítima e nós clamamos por justiça. E a lei, ela mostra que nós erramos, que nós pecamos, mas nós não pecamos contra uma pessoa corruptível igual nós. Nós pecamos, erramos contra o Deus Todo-Poderoso. Você tem noção do que é isso? Você sabe o que é pecar contra o Deus Criador de todas as coisas? Então não foi um simples erro, não foi algo bobo. Nós transgredimos a lei de Deus. E nós vemos toda a condenação e juízo que Deus estabelece, inclusive, em seu próprio povo, por conta do seu pecado. E nós dizemos, cara, que Deus difícil esse. Difícil de digerir. Que Deus é esse que traz maldição para o seu próprio povo? Que Deus é esse que traz condenação ao seu próprio povo? Que Deus é esse que trouxe dispersão às tribos? Deixaram eles ser cativos, ir para o cativeiro, morrerem ao fio da espada, através de pragas e tantas outras coisas? Que Deus brutal é esse? Deus é santo, Deus é justo. E sabe uma coisa que Deus não pode fazer? Deixar o pecado impune. Deus precisa julgar o pecado. Deus precisa julgar o pecador. Então, meus amigos, a lei, ela mostra a nossa incapacidade de sermos aceitos por Deus, por meios próprios. Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Olha só a carta de Paulo aos Romanos. Paulo então começa a descrever o que é o Evangelho e como é o processo de conversão na vida de um ser humano.
E ele está dizendo que ninguém vai ficar impune. Eupídio, mas eu conheço uma pessoa que é piedosa, ela ajuda mendigos, ela é uma pessoa boa, ela faz caridade, mas ela passou por muito sofrimento, mas ainda assim ela é pecadora. É alguém que será julgada por Deus. Então, de uma vez por todas, o Evangelho não se trata de nós. O Evangelho não é por méritos do ser humano. Eu pedi, mas se eu for uma pessoa legal, se eu for para a igreja, se eu me esforçar, se eu fizer penitências para Deus, se eu me esforçar para fazer campanhas, se eu me esforçar para fazer jejuns, se eu me esforço para ajudar as pessoas, então eu consigo chegar? Não, não consegue não. Não consegue. O ser humano não consegue capacidades, não tem habilidades para ser aceito por Deus, de maneira alguma, de maneira alguma. Então você pode pegar o cara que cometeu o crime mais hediondo, o cara que foi condenado à pena de morte, cadeira elétrica, injeção letal, cara brutal, serial killer. E você pega a pessoa mais piedosa do mundo. Meus irmãos, se o cara brutal reconhecer Jesus, o Evangelho alcançar a sua vida, ele é salvo. E a pessoa mais piedosinha não conheceu Jesus, não entregou sua vida a Jesus, não foi transformado pelo poder do Evangelho, não vai ser salvo. Por quê? Porque não é pela capacidade nossa, não é pelo que nós fazemos, é pelo poder de Deus. Essa capacidade vem de Deus. Estava dando aula no CCC um dia, e num determinado assunto, uma aluna disse assim: eu só não gosto que na Nova Aliança a gente tem esses projetos de recuperação para salvar esses drogados. Eu questiono se uma pessoa dessa passou realmente por uma transformação, se essa pessoa foi salva. Eu não sei que tipo de traumas ela teve, eu não sei que tipo de experiências ela teve, mas gente, se nós tivermos um contato com o Evangelho de salvação, eu vou compreender que de nenhuma forma eu teria méritos para receber essa graça, e eu não posso excluir essa graça de ninguém. Muito pelo contrário, se eu fui alcançado pela graça, uma das evidências é de que eu preciso entregar de graça, eu preciso falar de graça. E aquilo que inundou meu coração precisa externar de alguma forma. Então nós precisamos compreender que o Evangelho, ele é o poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se eu passo o mês inteiro trabalhando, qual é a minha recompensa por ter trabalhado o mês inteiro? É o quê? Meu dinheiro, meu salário. E quem peca? Qual é o salário de quem peca? É a morte. Todos aqui reconhecemos que somos pecadores. Então nós temos, você sabe o que é isso? Que loucura é essa? Nós temos certeza daquilo que é a sentença da nossa condenação. Nós temos certeza, nós temos uma carta escrita de que nós somos culpados. Nós temos a certeza, mas não temos dúvidas. Não, talvez um dia, quem sabe, se eu fizer alguma coisa, eu vou ser salvo.
Não, nós temos certeza de que nós temos uma sentença de condenação sobre nós. Todos nós teremos de lidar com a justiça de Deus um dia. Tem um crime na legislação, você pode ir lá no Código Penal, que é o crime de prevaricação. Prevaricação. O que é isso? Eu não sou da área do direito, mas se no dever da justiça, vou dar um exemplo aqui, está acontecendo aqui um roubo aqui na frente, e aí o cara foi lá e matou, e um policial estava perto, viu, estava fardado e tudo, ó, com a arma, estava tudo aqui, estava lá de longe olhando ali, só observando, e o cara roubou, assassinou e foi embora. Mas aí ele viu, nesse meio tempo, ele percebeu que aquele cara que estava fazendo aquilo era primo dele. Aí ele pensou o quê? Vou fazer vista grossa, vou deixar passar. Esse policial fez bem ou fez mal? Fez bem ou fez mal? Fez mal. Sabe por quê? Porque qual era o dever dele? Prender, flagrante, mas ele foi omisso diante daquilo que era a responsabilidade dele. Meus irmãos, Deus ele não tem justiça, Ele é a justiça. Sabe por que é sério nós falarmos a respeito do Evangelho? Porque no Evangelho não existe Deus pegar o nosso pecado e varrer para debaixo do tapete e esquecer que nada aconteceu. Sabe o que Deus tem que fazer? Deus tem que julgar o pecado. Agora, meus irmãos, se você acha que você tem algum senso de justiça, quando você olha o jornal e pensa, sabe quando enche você assim? Ah, moço, se eu fosse aquele policial, se eu fosse esse juiz, moço, esse caba estava rodado na minha mão. Pois é, a humanidade está rodada na mão de Deus. Um dia nós prestaremos conta de tudo diante de Deus. É uma coisa que Deus não vai deixar. Não, mas aquele negócio que eu fiz lá, moço, ninguém nem ficou sabendo. Pois é, não tem como esconder de Deus. Ele vai descobertar tudo, Ele vai mostrar tudo, e sabe de uma coisa? Ele vai julgar do pequeno até o maior, de tudo aquilo até que você esqueceu, Ele não esqueceu. Ele vai ter que julgar tudinho. É por isso que o Evangelho, ele só é as boas novas. Escute isso, preste atenção. O Evangelho só é as boas novas se antes dele, ele trazer as más novas. O Evangelho só tem sentido, ele só pode ser uma boa notícia se você tiver consciência da má notícia. E Paulo está descrevendo isso na carta aos Romanos. Ele está dizendo, ai da humanidade se não for o Evangelho. Ai da humanidade se não for o sacrifício de Cristo. Não tem como dar um jeitinho para Deus, não tem. Hebreus capítulo 10, versículo 30. Projeta aqui para mim, por favor. Hebreus capítulo 10, versículo 30. Pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança e retribuirei. E também o Senhor julgará o seu povo. Meus irmãos, se tem alguém para a gente temer, não é Satanás não? Você tem medo do Satanás? Meu amigo, para que ter medo do Satanás, moço? Deuteronômio, capítulo 32,
versículo 35. Deuteronômio 32, 35. Deuteronômio. Ram. 2, 3 e... já. Minha é a vingança. Quem está falando isso aqui, gente? É Deus. Minha é a vingança. Eu retribuirei. No devido tempo, os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando. E o seu próprio destino se apressa sobre eles. Apocalipse, capítulo 6, versículo 16. 16 e 17. Apocalipse. Gente, olha só, isso aqui são as pessoas que vão se encontrar diante de Deus. Presta atenção. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá suportar? Misericórdia. Meus irmãos, do que o Evangelho veio nos salvar? De quê? De que o Evangelho veio nos salvar? Chuta aí, gente, pode falar. Sem pegadinha. Da ira de Deus. Gente, é de Satanás? É do pecado? Gente, o Evangelho vem nos salvar de Deus. Você sabe o que é isso? Deus é justo, Deus é santo, e Ele tem que julgar o pecado, Ele tem que condenar o pecado, porque Ele é santo, Ele não pode jogar para debaixo do tapete, Ele tem que condenar o pecado. E sabe qual foi o plano? Imagina a humanidade enchendo a taça da ira de Deus. Gente, imagina como é essa ira. Teve uma situação, a gente compartilhou isso aqui na barbearia sobre Finéias, lembra, Mateus? A maldição estava sobre o povo de Deus por causa da prostituição, da idolatria, de tudo de errado que eles estavam fazendo. Aí um casalzinho, achando que não tinha nada a ver, entrou dentro da tenda para se prostituir, à vista de todos. Olha só como é que estava escancarado o pecado. E aí esse cara, esse jovem, chamado Finéias, já indignado com essa ira santa, ele pegou uma lança, ele entrou na tenda e ele matou os dois. A Bíblia diz que a ira de Deus foi abrandada. Deus ficou calmo. Aquilo serviu quase como um antídoto assim para Deus. Não, eita menino, chega me deu um gostinho agora. Cara, mas que coisa absurda, não é? Que Deus é esse que ama a morte? Não, meus irmãos, Ele ama a justiça. Ele ama a justiça e por isso Ele precisa condenar o pecado. Ele precisa condenar o pecador. Agora imagina só, se para um Deus santo, perfeito, gente, Deus é imutável. Essa historinha de que Deus é malvado no Antigo Testamento e Ele é bonzinho no Novo, não existe nada disso. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus santo. É o mesmo Deus justo. E esse Deus que detesta a injustiça, que detesta a prostituição, a pornografia, a desobediência, a negligência, é o Deus que vai julgar todos esses pecados, é o Deus que vai julgar o pecador que ainda não nasceu de novo. Não existe desculpas diante de Deus, ninguém vai se esconder diante de Deus. Pega as montanhas, pega os montes, joga para cima de mim, não tem como se esconder dele.
a nossa ofensa foi gigante. Agora imagina só, o que pode substituir de forma perfeita os pecados da humanidade? O pecado da humanidade foi infinitamente grotesco. Os pecados da humanidade feriram a santidade e a justiça de Deus. E o que pode ser uma oferta pelo pecado da humanidade, de forma que Deus vai aplacar a sua ira? O que pode abrandar a ira de Deus? O que pode satisfazer a ira de Deus? Meus irmãos, se um cara comete um assassinato, e o juiz dá para ele 2 dias na cadeia e solta. Esse foi um juiz justo? Será que ele cumpriu a pena de forma proporcional? Sim ou não? Não. Não tinha como dar um jeitinho para a humanidade. E sabe, toda lei ritualística, ela apontava para Cristo. Por que Deus trazia perdão ao seu povo? Por meio de rituais de sacrifício. Será que a morte de um cordeiro, de um animal, era suficiente para acabar com a ira de Deus? Não, meus irmãos. Um animal morto não era suficiente para pagar a oferta pelo pecado de forma alguma. Aqueles sacrifícios apontavam para a morte de Cristo Jesus. Sabe por que Deus perdoava o povo? Porque Deus, o próprio Deus, lembrava que um dia seria o seu filho no lugar daquele animal. Então, já sabendo da morte perfeita do Cordeiro de Deus, Deus perdoava de forma limitada ali, de forma ainda incompleta ali, mas é porque ele apontava para Cristo. Então, se a morte de um animal não é suficiente, se a morte da própria humanidade não é o suficiente, o que é suficiente para acabar com a ira de Deus? Só existe um sacrifício perfeito. E quem que é perfeito? Quem é o único perfeito? Quem é o único que seria a salvação da humanidade? Quem? Quem é o único perfeito que poderia livrar a humanidade? Quem que seria o sacrifício perfeito para ficar no lugar da humanidade? O próprio Deus. Então Deus teve que descer. Deus teve que fazer esse homem. E Deus precisou morrer em Cristo Jesus. Nós precisamos compreender que só existia uma chance da humanidade ser salva, que era através de Jesus Cristo. Aqui é que entra o Evangelho. Porque não tem como falar de salvação para quem não entende que está perdido. Não existe salvação para quem não teve convicção de pecado. Não existe salvação para aquele que não permitiu a palavra do Evangelho entrar no seu coração. Não existe salvação para aqueles que são indiferentes ao Evangelho.
Não existe salvação para aqueles que estão sentados todos os dias na igreja, mas não permitiu que o Filho de Deus transformasse as suas vidas. Você compreende isso? Você compreende a seriedade disso, que é possível morrer dentro da igreja? Se o Evangelho não alcançou a sua vida, o seu coração, você pode estar perdido aqui dentro. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. A fé, ela vem pelo ouvir. Nós temos ouvido o Evangelho? Nós temos sido ministrados pelo Evangelho? Nós permitimos o nosso coração, como o pastor Lucas pregou aqui, que tipo de terreno, que tipo de solo somos nós? Sabe de uma coisa? A gente compartilhou na célula essa palavra, e nós concordamos que muitas das vezes nós somos um terreno pedregoso. Sabe aquele terreno que tem aquela areiazinha superficial? É rocha. Mas aí sopra o vento, vem a ventania, e aí acumula uma terrinha ali. E a semente caiu ali. Só que quando ela começa a brotar, quando ela começa a crescer, ela não encontra profundidade. Muitos de nós até nascemos. Muitos de nós estamos vindo aqui nos cultos, mas as raízes ainda estão limitadas. Não consegue crescer, não consegue profundidade. A rocha, que nesse caso é um empecilho. Engraçado como a Bíblia usa o mesmo exemplo, como para algo bom e para algo ruim, né? Aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas nós precisamos permitir que essa semente do Evangelho entre dentro de nós, e ela precisa enraizar. E meus irmãos, não tem como enraizar se nós não temos profundidade. Mais uma vez eu quero apelar aqui, se nós não conhecemos a palavra de Deus. E eu reconheço na minha vida que eu preciso de profundidade bíblica, que eu preciso conhecer essa revelação do Senhor. Às vezes nós sabemos tudo que está escrito, mas nós não conhecemos o contexto. Jesus era judeu. Jesus escreveu, ele pregou para judeus, numa cultura judaica, numa língua que não é a nossa. E às vezes nós caímos no erro de apenas ler, e de não estudar, de não compreender. Porque Jesus falou num contexto, Jesus falou para um público. E se eu não tenho o interesse de ir atrás de para quem que ele falou, por que ele falou aquilo? O que era esse exemplo que Jesus estava dando ali no contexto em que ele vivia? Eu não vou compreender na totalidade aquilo que Jesus estava querendo dizer. E aí sabe o que acontece? Eu saio imaginando aquilo que seria, que muitas das vezes é equivocado do texto original. Então eu estou achando que Jesus está falando uma coisa, mas ele está falando outra coisa. Por quê? Porque eu não tive o interesse de ir pesquisar, de ir atrás, de saber o que era. E por isso nós ficamos na superficialidade. E nós dizemos que amamos a Deus, nós dizemos que queremos mais de Deus, eu quero conhecer mais do Senhor, mas aí na hora de ir para a palavra não aprofunda. Para, né, gente? Às vezes a gente é hipócrita. Sabe como Deus, ele decidiu se revelar? Você sabe como é que foi? Deixa eu falar para você. Deus escolheu uma forma de se revelar, e ele deixou tudo escrito aqui. Aí eu deixo isso aqui jogado no canto e esqueço. Não, mas aí eu vou no culto, aí o pastor estuda, aí ele prega, e aí ele... Eu vi um podcast de um
Ele é ex-muçulmano. E eu lembro que ele fez um podcast com o Douglas Gonçalves. E aquilo para mim foi uma porrada. E aí o Douglas entendeu ali, cara, esse cara, ele se dedica tanto à palavra de Deus. E ele perguntou assim, cara, mas me diz para mim, quantas vezes você já leu a Bíblia? E aí ele ficou assim, ele meio que ficou assim constrangido de responder. Ele falou assim, eu li muito pouco a palavra de Deus. Ele, caraca, esse cara aí já deve ter lido a Bíblia umas 20 vezes. Não é possível. Tanto que esse cara conhece. Aí ele disse assim, não, acho que eu li umas ele falou lá, 100 e tantas vezes. Como é que ficou minha cara? Aí ele disse, não, porque quando eu era muçulmano, eu já li eu li o Alcorão mais de 200 vezes. Ele falou assim, como é que agora eu conheci o Evangelho, eu conheci o amor de Jesus, e agora eu vou ler pouco essa palavra? Mas nós dizemos que amamos a Deus. Aí a gente não usa uma ferramenta para auxiliar. Eu pedi, mas é porque é muito caro. Meu Deus, é caro demais. Que tem uns aplicativos que a gente baixa de graça. E a gente tem comentário bíblico, a gente tem dicionário bíblico do grego, do hebraico e tudo enquanto. Aí eu pedi, mas eu não sabia. Mas tem coisas que você sabe, que a gente sabe. A gente fuça em coisas aqui na internet que era difícil de saber, que às vezes ela tinha que fazer um curso, e você fez o curso, eu fiz um curso para descobrir, mas a palavra de Deus a gente não se interessa de ir atrás. Entendeu? E aí isso aí revela como que é o nosso coração, isso aí revela como que é a nossa vida com Deus, isso aí revela o nosso interesse por Deus. Sabe o que a gente quer? A gente é pentecostal, eu gosto do fogo, gente, eu gosto de rolar no chão, de chorar, de gritar. Mas sabe o que a gente quer? A gente quer que leia uma Bíblia aqui, ó. Senhor é meu pastor. Jesus, traz aqui a revelação do alto, agora o anjo, o fogo. Eu não duvido que Deus possa falar, que o Espírito Santo traga algo à sua mente. Meus irmãos, mas nós temos aqui, ó, profundidade na palavra de Deus. Que nós possamos, a partir de hoje, nos mergulharmos de verdade nessa palavra e descobrirmos, porque às vezes aquilo que para muitos é chato, porque eu vou ter que sentar a bunda na cadeira e agora eu vou ter que fazer uma pesquisa para saber que palavra é essa aqui. Por que foi dito essa palavra e não outra palavra? Por que estava escrito nesse contexto aqui? É ruim a gente ter disciplina para essas coisas, e no máximo a gente quer cumprir a nossa obrigação espiritual. Ah não, eu peguei minha Bíblia agora, já li meu versículo aqui, agora eu posso dormir em paz. Meus irmãos, tem um problema muito grande com a gente. E sabe, esse evangelho, por que eu estou dando, parece uma palavra dura, mas para quem é encontrado pelo evangelho, não dá para forçar, sabe? Como que a gente pode ter uma revelação como essa? Como que nós podemos ter sido restaurados pelo Evangelho, o poder do Evangelho ter alcançado as nossas vidas, e a minha vida não ser alterada de nenhuma forma? Porque se a fé vem pelo ouvir, gente, o que eu preciso fazer para ser salvo? Gente, eu ouvi uma mensagem. A mensagem veio ao meu coração, eu tive uma convicção de pecado. Você sabe o que é isso? De você ficar constrangido, de falar assim, meu Deus, eu sou um pecador miserável. O Evangelho traz isso, não é aquela coisa, agora eu sou perdoado, eu estou de boa. Não, cara, a graça ela é constrangedora. Quando a graça nos alcança, a gente se sente indigno, a gente se sente miserável. Meu Deus, como pode? Eu sei o dia que eu fui salvo, eu sei o dia que eu nasci de novo, porque era muito claro na minha cabeça, eu conhecia a história.
Jesus veio, morreu no meu lugar, morreu na cruz e tal, e agora, ele por causa de Jesus, o sangue de Jesus, eu sou salvo agora. Eu sabia a história, mas aquilo estava no meu intelecto. Mas teve um dia que meus olhos se abriram, e eu falei, meu Deus, o Filho de Deus morreu no meu lugar. Eu não consigo explicar isso para você. Mas algo aqui dentro de mim gritava, meu Deus, eu sou um pecador. Convicção de pecado. E o que eu fiz em relação àquilo? Eu me arrependi. Me arrependi com lágrimas. Me arrependi com gritos. Dizendo, Deus, eu me arrependo. Eu estou triste por aquilo que eu fiz. Eu estou triste pela minha condição de pecador. Eu ainda gritava, Deus, você não podia ter feito isso por mim não, Deus, eu não mereço essas coisas aqui não. Então o Senhor traz esse arrependimento e fé no nosso coração. O Senhor nos regenera. E o Senhor começa a trazer frutos dignos de arrependimento. Sabe qual é a evidência de alguém salvo? Você sabe qual é a grande evidência de alguém que é salvo? É alguém que constantemente está sendo transformada por Jesus. Se você parou no tempo, meu irmão, se você chegou no dia que você já, isso aí faz parte de mim, tem alguma coisa errada com você. Se você anda com Jesus, o Espírito Santo de Deus não deixa a gente quieto. Você não se conforma com o pecado. Aí eu pedi, eu sou perfeito agora, eu não pequei nunca mais. Agora, sou querubim. Não, não existe. Sabe o que vai acontecer? Aqui e acolá eu vou tropeçar. Gente, mas esse tropeço vai doer tanto no meu coração. Vai trazer tanta tristeza no meu coração. Isso é para me lembrar que eu sou pecador e que eu preciso continuamente ser preenchido por essa graça, ser salvo por esse evangelho. E sabe de que mais? Alguém que é salvo em Cristo Jesus, ele vai manifestar os frutos do Espírito Santo. Aí tem gente que eu questiono. Eu não posso dizer, cara, você não é salvo não. Longe de mim. Mas às vezes a gente olha para a atitude de muitos, a gente não vê os frutos do Espírito. Então vou falar mais uma vez aqui, porque eu ouço às vezes, de algumas pessoas falar assim, eu tenho um ranço de fulano. Cara, como que um cristão vai dizer, eu tenho um ranço de alguém? Eu não consigo compreender isso, de verdade. Quando você diz, eu tenho um ranço, você está conformado com a própria condição do seu coração e você está dizendo que a graça é insuficiente para transformar você. Olha só que loucura. Então, meus irmãos, eu sei que tem pessoas que fazem a gente exercitar muito a nossa paciência e o nosso perdão. Mas assim, a gente guarda a nossa língua e pede, Espírito Santo, transforma o meu coração. Amém? Então, se você é crente e você não consegue controlar a sua língua, questiona se o evangelho entrou na sua vida, se você já foi salvo por Jesus. Mas sabe, meus irmãos, o evangelho é o maior presente que nós podemos ter. E é por isso que falar de Cristo Jesus nunca vai ser rotineiro, nunca vai ser uma mensagem sem sal, porque Cristo é a nossa mensagem central. É simplesmente por causa dele que nós somos salvos. E meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitos de nós queremos nos valer de Cristo para satisfazer os nossos desejos e realizar os nossos sonhos. E queremos fazer de Cristo o nosso trampolim para alcançar outras coisas. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Paulo passou por naufrágios. Aí ele chega numa ilha, a cobra vai e pica ele. Ele passa por uma renca de coisa. Ele fala assim, eu estou indo para Jerusalém, tendo a certeza de que lá me esperam prisões e tribulações. O que o apóstolo Paulo estava dizendo? Mas ele fala assim, tudo isso serve para o progresso do evangelho. Sabe o que é que Paulo ensina para nós? Que as circunstâncias
acontecem, muitas das vezes, e deve acontecer na vida de um cristão, para o progresso do Evangelho. Só que aí nós estamos colocando na nossa lista: Senhor, faz isso na minha vida, faz isso na minha vida, eu quero isso, eu quero aquilo outro. E muitas das coisas que nós estamos pedindo são coisas contrárias do que Deus quer fazer para que o progresso do Evangelho aconteça na nossa vida. Senhor, eu quero ir para tal lugar, mas Deus quer usar você em outro lugar. Então, meus irmãos, mais importa fazer a vontade de Deus do que a nossa. Porque às vezes se Ele te der uma bênção, que você acha que é bênção, na verdade Ele está te levando para longe do que é a vontade dEle. E como que a gente vai saber qual é a vontade de Deus? Ora. E sabe o que a gente tem que orar mais? Senhor, seja feita a Tua vontade. É uma oração simples, mas que a gente não faz. Eu sei que a gente tem as nossas petições, a gente precisa orar, a gente precisa pedir a Deus: Deus me abençoa, faz isso, coloca aqui diante do Senhor. Mas uma coisa que o cristão mais deve orar, ele não ora: que seja feita a sua vontade. Sabe o que significa isso? É que a vontade dele, muitas das vezes, na maioria das vezes, é diferente da minha vontade. Às vezes eu quero que Deus me abençoe, Deus vai lá e tira o carro. E às vezes aquilo que eu achei que era uma maldição: meu Deus, eu perdi o carro. Que maldição é essa na minha vida? Deu tudo errado, que evangelho é esse? Mas aí Deus trabalha no meu coração, Deus trabalha no coração da minha esposa, e nós estamos nos tornando uma pessoa melhor. Meus irmãos, se for para eu perder um carro, para eu ser mais parecido com Jesus, isso foi uma maldição? Só que a gente inverte as coisas, e a gente quer que o evangelho seja um benefício para mim. A Bíblia garante que se nós orarmos, a vontade de Deus vai acontecer, mas não garante que a minha vontade vai acontecer. Vocês nada têm porque vocês nada pedem, e quando vocês pedem para gastar de acordo com vossos próprios deleites. É por isso que vocês não recebem nada. Agora ora a vontade de Deus para ver se não acontece. Agora eu vou trazer para a terra, vou trazer a existência. Traz a existência, se você orar conforme a vontade de Deus. Agora orar a sua vontade, pode até que aconteça, mas aí é longe da vontade de Deus. E sabe, meus irmãos, alguém que foi encontrado pelo Evangelho é alguém que vai se surpreender com a beleza de Cristo. É alguém que vai ser fascinado por Jesus. E é isso que eu quero trazer à nossa consciência aqui hoje. Se nós já fomos encontrados pelo Evangelho de Jesus Cristo, nós seremos fascinados pelo Filho de Deus. E nós vamos tratar Ele não como um meio para, mas nós o trataremos como a satisfação plena da nossa vida. Eupídio deu tudo errado. Se nós analisarmos o que é sucesso na vida de um homem, por aquilo que ele consegue, de bens materiais, de sonhos pessoais, os mártires são os mais miseráveis de todos os homens. Mas não é isso que eu vejo. Você vê alguém que parece que foi abandonado por Deus, que às vezes estava vivendo em situações críticas, desumanas, mas esses são os homens que conseguiram encontrar aquilo que existe de mais belo. E nós precisamos encontrar essa beleza em Cristo Jesus. Nós precisamos estar fascinados por Jesus Cristo. E esse fascínio precisa nos levar a conhecê-lo ainda mais. Ele é um oceano profundo inteiro. E eu preciso mergulhar em Jesus. O fascínio por Cristo é o desejo pleno e satisfeito da alma pela pessoa de Jesus. Despertado pela revelação do Espírito Santo, ao reconhecer que Ele é totalmente suficiente em si mesmo para a salvação, a vida e a glória de Deus.
nós precisamos estar totalmente plenos, satisfeitos em Cristo Jesus. Fique em pé no seu lugar. Às vezes, nós, como cristãos, fazemos uma análise. E nós temos nossas crises, nossas dificuldades, mas muitas